Como é bonita essa bandeira, não é? Bandeira maravilhosa, essas cores lindas. E eu quero que eu pedi para acender as luzes, porque eu quero que você tenha em mente o seguinte: Deus é luz. E onde há luz, as trevas não vão dominar. As trevas não vão dominar. Isso que nós vamos falar hoje. Hoje pela manhã, Deus me acordou e me fez mudar algumas coisas do que eu tinha para o dia de hoje. E Deus é tremendo, Ele é maravilhoso porque Ele sabe todas as coisas. E na condução do louvor, em cada palavra que o Joe ia falando ali, era Deus confirmando algumas coisas que nós vamos falar hoje. Então, esteja atento. A luz está acesa, não cochile. Não cochile. Né? Não vamos deixar penumbra, não, porque você pode cochilar. Querido, a nossa vida, ela é baseada em escolhas. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós precisamos fazer na nossa vida, depende das nossas escolhas. Depende daquilo que você entende como certo ou errado. E isso vem já desde lá do Éden. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim, Ele deu algumas instruções àquele homem para que ele fizesse algumas coisas, mas Ele deu uma orientação específica de algo que ele não poderia fazer, algo que ele não deveria fazer. E por escolha própria, por livre-arbítrio, esse homem, ele tomou uma atitude que foi contrária à vontade de Deus. Ele comeu de um fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ele tomou essa escolha, ele decidiu o destino dele. E o meu e o seu também. Por isso, muitas vezes, aquelas escolhas que nós fazemos não determina apenas o meu destino, não determina apenas o seu destino, mas vai determinar o destino de uma geração, vai determinar o destino dos teus filhos, da tua família, de uma sociedade inteira e de toda a humanidade, no caso de Adão. Uma escolha. Foi assim também que Bartimeu, você lembra de Bartimeu? Eu quero chamar a atenção para você nesse texto, nessa passagem, em que Jesus se encontra com o cego Bartimeu. O cego está lá clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse cego, então, ele é autorizado a se achegar na presença de Jesus. Olha, o mestre quer falar com você. E Bartimeu, ele chega diante de Jesus, e Jesus, ele faz uma pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia qual era a necessidade de Bartimeu. Até porque quem era cego, era o Bartimeu. Jesus, ele via, ele enxergava, ele sabia que Bartimeu era cego. Então ele sabia que era uma necessidade daquele homem enxergar. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? A escolha é sua, não é minha. É você que vai escolher. Você quer realmente enxergar? É isso realmente que você quer? Então você precisa dizer, você precisa declarar o que você quer. Qual é a tua escolha? O que queres que eu te faça? E então Jesus vai e abre os olhos do cego. Foi assim também com o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele teve que fazer uma escolha. Jesus, ele era Deus, ele estava com Deus, ele estava na glória. E num determinado momento, após a queda do homem, Deus, o Pai, ele olha e fala: eu preciso enviar alguém para se sacrificar por essa humanidade, em função de uma escolha que foi feita. Nós precisamos arrumar a casa. E eu preciso enviar alguém. A quem eu vou enviar? E Jesus, de pronto: eis-me aqui, envia a mim. Ele decidiu vir à terra, ele decidiu se desfazer de toda a glória dele, ele decidiu não ser mais Deus, se tornar homem, e a palavra diz
que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez homem, se fez carne, veio à terra e ele morreu na cruz. Por escolha. Ele poderia ter dado ordem aos anjos para livrá-lo daquela morte, mas não, ele escolheu morrer por mim e por você. Ele escolheu morrer por todos nós. Escolha. Uma escolha determinou a ruína da humanidade. E uma outra escolha do último Adão determinou a salvação, a restauração daquela mesma humanidade caída. Uma escolha. Você consegue entender, você consegue enxergar comigo o quanto é precioso, o quanto é importante essa autonomia que Deus deu a mim e deu a você de nós fazermos as nossas escolhas? E eu quero colocar aqui uma ilustração. Em um julgamento, existem algumas figuras. Existe a figura do juiz, existe a figura dos advogados. E o trabalho dos advogados não é necessariamente fazer com que a justiça seja feita. O trabalho dos advogados é convencer ao juiz sobre uma decisão que uma das partes quer que aconteça. O trabalho do advogado é ele fazer com que exista pelo menos uma dúvida razoável. Se o advogado conseguir colocar na cabeça do juiz uma dúvida razoável, ele pode conseguir absolver ou condenar alguém. Então, dentro desse contexto, nós temos no nosso dia a dia, exatamente isso que nós vivemos. Nós somos o juiz das nossas vidas. Deus, quando Ele criou a humanidade, você vai ver isso ao longo ali do Velho Testamento, Ele estabeleceu juízes. Juízes que estavam às portas, julgando as questões. E nós hoje somos juízes da nossa vida. E existe um advogado argumentando sobre uma questão e um outro advogado trazendo o contraditório, trazendo uma contestação. E nós estamos ali na posição de juízes. E eu sei que você não gosta de fazer isso, mas eu vou pedir para você fazer isso. Nós aprendemos no domingo passado que nós somos profetas, amém? Nós somos profetas e nós precisamos profetizar. E a profecia, para ela ter validade, ela precisa ser declarada. Então eu preciso que você declare uma coisa comigo. Por mais que você não goste de fazer isso, mas eu vou pedir para você repetir comigo. Repita comigo assim: eu sou juiz. Eu decido sobre a minha vida. Amém? Eu sou juiz. Eu decido, eu faço as escolhas da minha vida. Eu escolho fazer o certo ou eu escolho fazer o errado. Eu escolho temer a Deus ou eu escolho obedecer a Satanás. É uma escolha. Não existe nada que te obrigue. E assim como o advogado, ele trabalha para trazer uma dúvida razoável na mente do juiz, Satanás, ele também trabalha para trazer apenas uma dúvida razoável na sua mente. Foi isso que aconteceu com Adão. Satanás, ele colocou uma dúvida razoável. Mas será mesmo que você vai morrer? Será realmente você vai morrer se comer desse fruto? Será que não é um certo exagero nisso? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é perdoador, Ele não vai fazer isso com você. Veja, não exagera. É só um pecadinho. Muitas das nossas escolhas, elas não são escolhas pensadas.
A maioria das escolhas, a maioria das decisões que nós tomamos, elas são decisões que vêm do nosso subconsciente. São decisões feitas no automático. E isso é resultado daquilo sobre o que nós estamos sendo expostos. Então, aquilo que me alimenta, os meus pensamentos, aquilo onde eu coloco os meus olhos, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu entendo como uma verdade, aquilo que eu realmente me empenho, isso vai alimentando e vai criando um arquivo na nossa mente, vai criando um arquivo no nosso cérebro. E esse arquivo, ele vai ser acessado nos momentos que nós tivermos que fazer uma escolha, nos momentos que nós tivermos que tomar uma decisão. Nesses momentos, naquele momento crítico, normalmente a gente não pensa muito. Normalmente a gente toma a decisão em razão daquilo que já está dentro da nossa mente, dentro de um comportamento que nós entendemos que seja aceitável. Dentro de um comportamento que a gente entende em função de tudo aquilo que nós já vivemos e aprendemos, em função dos relacionamentos que nós tivemos, em função das influências que esses relacionamentos geraram na minha vida, em função da influência que a minha leitura fez, em razão da influência dos filmes que eu assisti, das pregações que eu ouvi, em função dessas influências eu vou tomar as minhas decisões. Em função dessas influências. E eu quero falar hoje com você justamente sobre essas escolhas, porque vou te dar um exemplo bem simples. Você sabe, você tem conhecimento, você estudou, ou você foi num médico, e você tem certeza de uma coisa. Exercício físico é saudável, exercício físico faz bem para você. Não é verdade? Todos nós sabemos disso. Exercício físico é fundamental para que nós tenhamos uma boa saúde. Não é verdade? Mas o que você escolhe? Fazer o exercício físico ou ficar jogado no sofá? Ficar jogado no sofá, não é verdade? Não é muito mais gostoso? Não é muito mais agradável? Essa decisão você tomou racionalmente? Você tomou essa decisão em função daquilo que você sabe que é verdade? Não. Você tomou a decisão em função daquilo que te agrada, daquilo que é bom para você. Você sabe que existem alimentos que fazem mal a você. Você sabe, tem alimento que não é bom para você. A médio, a longo prazo vai causar algum efeito. Mas você deixa de comer? Você deixa de comer? Não. Você vai lá e come, você decide comer. Em função do quê? Em função da tua vontade. Em função daquilo que você entende que é bom para você. Você sabe que existem atitudes que para você como cristão não são boas. Atitudes que para você como cristão não deveriam mais fazer parte da sua vida. Existem atitudes que você já ouviu pregações, você já leu na palavra, você aprendeu lá na escola bíblica, infantil, que você não deveria ter esse tipo de atitude. Mas você continua praticando. Você sabe que cigarro faz mal à tua saúde, você sabe que qualquer tipo de droga faz mal à tua saúde, se você se envolver com a droga, você vai destruir a sua vida, você vai destruir a tua família, mas você continua usando. Continua usando. Sim, você está conseguindo, não sei se eu estou conseguindo passar para você, como que nós todos baseamos as nossas decisões muito no automático, muito nos nossos desejos e não em função da verdade absoluta de Deus, não em função realmente daquilo que deveríamos fazer. Fazer escolhas conscientes, escolha consciente, ela tem um preço. Quando você faz uma escolha consciente, muitas vezes você vai levar prejuízo.
Além disso, fazer escolhas conscientes, você precisa se empenhar em pensar, em raciocinar, medir os prós e contras, saber o que vai custar, entender quais vão ser os benefícios, para daí você tomar uma decisão, sabendo exatamente aonde isso vai te levar. Sabendo exatamente qual vai ser o objetivo que essa decisão, qual o destino que essa decisão vai te levar. E hoje eu quero conversar com você sobre a tua maior escolha. A maior escolha que você precisa fazer na sua vida. Depois que você decidiu por Jesus Cristo. Depois que você decidiu que Jesus é o Senhor da sua vida. Que Jesus, Ele é o Salvador da sua vida. Depois que você decidiu isso, existe uma escolha que vai determinar o teu destino. Uma escolha que vai determinar aonde você vai passar a eternidade. A gente fica pensando, não, escolhi Jesus, eu já sei a minha eternidade. Já sei que vou passar a eternidade com Jesus. Mas será verdade? Que é apenas assim? Simples assim? Eu entendo que não. Eu entendo que a maior escolha que nós temos, e é o tema dessa mensagem, é você escolher mudar a você mesmo. E o tema dessa mensagem é: escolha mudar você. Escolha mudar você. Porque se você continuar da forma como você veio a Jesus, isso não é uma garantia de que você vai estar salvo. Existem atitudes que Deus espera de nós. Existem mudanças que nós precisamos fazer. Eu queria usar o texto de Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Antes de nós lermos, Josué nesse capítulo, ele está se despedindo do povo. É a despedida dele, ele está para morrer, e ele então vai fazer um discurso de despedida. E como um bom pai, ele traz à memória do povo tudo aquilo que Deus havia feito. E então no verso 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Querido, muito bonito essa frase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos isso em várias casas. Quando nós entramos, alguns quadros bonitos e essa frase estampada ali. Mas será que nossa vida realmente serve a Deus? Como eu disse, nesse capítulo 24, Josué ele faz ali um remember. Ele volta lá atrás. Eu quero que você lembre que eu tirei os nossos pais, né? Os pais de Abraão moravam lá, eu tirei a família de Abraão, eu mandei eles irem para um lugar que eu iria dizer a eles onde seria. Depois eu levantei Moisés, eu libertei o povo da escravidão, eu trouxe José também libertou o povo do Egito. Enfim, eu fiz maravilhas, eu livrei o povo passando por dentro do mar, eu abri o mar para que o povo passasse, eu dei alimento no deserto, eu dei proteção no deserto. E daí Josué, no versículo anterior, no versículo 14, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: agora pois, depois que eu falei tudo isso, tudo que eu relembrei para você, tudo que Deus fez na vida do nosso povo e nas nossas vidas, agora pois, temei ao Senhor. No verso mesmo que nós líamos ali, no 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor. Então depois, olha, nosso Deus é assim. Ele faz maravilhas. Ele te livrou lá do lodo. Ele te arrancou de lá. Ele te salvou, Ele te resgatou de onde você estava. Ele te libertou das garras de Satanás. Mas
Veja bem, se vos parece bem servir a esse Deus, então escolhe. Escolha. É isso que Deus pede para nós. Deus, Ele me tirou de um lugar onde eu era escravo do pecado. Agora eu tenho que escolher. Eu vou continuar sendo escravo do pecado ou eu vou ser escravo de Jesus, escravo de Deus? Essa é a escolha. E Josué, então, no versículo 14, ele diz exatamente como que Deus espera que nós estejamos agindo. Ele diz ali agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Querido, ele dá três coisas, ele nos pede. Primeiro, temor a Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. Temor a Deus é você ter um alto apreço, um alto respeito. É você ter honra a esse Deus que é tão maravilhoso e que tirou você da onde Ele te tirou. É você ser obediente a esse Deus. É você não questionar quando Deus te dá uma orientação. É você simplesmente caminhar nessa orientação e fazer isso. Ele também nos diz que nós precisamos agir com integridade. Integridade é um estado de você servir com inteireza, com tudo aquilo que você é, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, servir a Ele integralmente em tudo que você faz. Não é só na igreja, não é só você fazer serviços para a igreja, mas é em tudo que você for fazer. Integridade total, absoluta, não tem meio termo. Integridade. Você não vai mais titubear entre um Deus e outro. Você não vai mais titubear entre fazer o certo ou fazer o errado. Não existe dúvida razoável. Não existe. É integridade. Ele ainda nos fala que nós precisamos agir com fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao compromisso que nós assumimos. Ele fala para o povo, seja temente a Deus, haja com integridade e com fidelidade. Você quer assumir esse compromisso? Então você vai ter que ser fiel a Ele. Fiel a esse compromisso. Se custar a sua vida, você vai morrer por isso. Mas você vai ser fiel até o fim. É assim que Jesus fez para nós. Ele aceitou, fez a escolha que Deus pediu, e Ele foi fiel até o fim. E é isso que Ele nos pede. Temor a Deus, integridade e fidelidade. E diante disso, eles fizeram a escolha e mudaram. E por muito tempo, eles caminharam nisso. Diante dessa escolha. Salmo 25:12 é um refrigério para nós, se isso for verdade na nossa vida. Diz assim, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você quer saber qual é a escolha que você precisa fazer? Teme ao Senhor. Tema ao Senhor. Se você tem temor a Deus, não vai ter dificuldade na escolha. Ele vai te instruir o caminho que você deve andar. Ele vai instruir qual a decisão que você deve tomar. Ele vai dizer para você se isso é certo ou se é errado. Não vai haver dúvida razoável. Não existe espaço para dúvida razoável. E eu aprendo aqui então que nós precisamos fazer escolhas melhores. Fazer escolhas e ter atitudes melhores. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos ouvir a Deus, ter temor a Deus, saber que Ele é um Deus que nos pede fidelidade e integridade e agir assim. Então, a primeira coisa, ter essa consciência. Saber retornar lá, fazer o mesmo remember, né? Onde nós estávamos, como Deus nos achou, o que Ele fez para nos resgatar, como que Ele nos atraiu. E saber que naquele dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós assumimos um compromisso com Ele. Então nós precisamos ser fiéis e andar com integridade diante desse compromisso. 1 Timóteo, capítulo 1,
verso 18 e 19. Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Querido, primeiro nós precisamos ter temor a Deus. Segundo lugar, para nós tomarmos melhores decisões, nós precisamos ter boa consciência e usar a nossa boa consciência. Nós temos uma boa consciência e nós temos uma má consciência. Aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai nos ajudar a tomar as nossas decisões. Mas a palavra nos alerta, se nós não usarmos da boa consciência, nós vamos naufragar na fé. Não existe como você andar firme na fé se você não tiver uma boa consciência. Não existe como você tomar as melhores decisões se você não basear as suas decisões na sua consciência. Se você continuar tomando as suas decisões, agindo no impulso, tomando as tuas escolhas, as tuas decisões, simplesmente no automático, você não vai ter sucesso. Você não vai alcançar sucesso na tua vida como cristão. E se você não alcançar sucesso na sua vida como cristão, querido, você pode alcançar qualquer outro tipo de sucesso. Isso não vai te levar à salvação. Isso não vai te levar a ter uma eternidade com Deus. E o que nos limita é justamente essa dificuldade que nós temos em mudar. Nós temos uma resistência à mudança. E quando nós aceitamos Jesus, é inevitável que a gente entenda que precisamos mudar. Precisamos deixar algumas coisas, abandonar alguns hábitos, abandonar algumas amizades. Abandonar. Deixar de ver alguns filmes que nós víamos como sendo uma coisa natural. E aí eu quero dizer para você que você dizer que quer mudar é uma coisa. Agora, você trabalhar para mudar é outra. Você precisa trabalhar para mudar. Deus não vai fazer isso por você. Tem coisas que Deus não faz por nós. Tem coisas que nós precisamos tomar atitude e fazer. Não existe como Deus chegar na sua cabeça e pegar e fazer com que você escolha algo. Ele não fez isso com o próprio filho. O filho dele, ele teve que escolher. Ele não obrigou o filho a vir e morrer por mim e por você. Foi livre-arbítrio de Jesus Cristo. Da mesma forma, Ele não vai te obrigar a morrer para o mundo. Ele não vai te obrigar a deixar de fazer as coisas que te agradam. Ele não vai te obrigar a levantar do sofá e fazer alguma coisa para o reino. Ele não vai te obrigar a levantar do sofá e realmente dobrar os joelhos e orar. Ele não vai te obrigar realmente você a pegar a Bíblia e não aquele livro qualquer, mas sim você pegar a Bíblia e abrir e ler a Bíblia, para que você seja transformado por ela. Ele não vai te obrigar. Você precisa fazer. E existem duas maneiras de nós mudarmos. Duas maneiras. Ou nós somos mudados porque alguma pessoa ou alguma situação nos obriga a mudar, ou nós somos mudados porque nós decidimos mudar. E isso também é uma coisa importante. Quando nós somos obrigados a fazer uma mudança, seja pelo que for, normalmente essa mudança ela vai acontecer mais rapidamente. Ela vai acontecer mais rapidamente. Vai ser mais difícil, né, a gente aceitar isso, mas nós vamos mudar mais rápido, porque não tem outra opção. Se você for mandado embora do teu trabalho, obrigatoriamente você vai ter que arranjar outro. Obrigatoriamente você vai ter que arranjar outro. E você vai ter que se adaptar. E isso vai acontecer rápido. Agora, se você começa a sentir no seu coração, poxa, não estou feliz aqui nesse lugar, esse trabalho aqui não é aquilo que eu gostaria, mas se eu sair daqui, aqui eu estou tão bem, eu estou tão protegido, o que será que vai acontecer? E aí você fica pensando e não toma a atitude de mudar.
Eu não estou dizendo para você que você não precisa pensar para mudar. Todos nós precisamos tomar decisões, acabei de dizer, decisões conscientes, certo? Mas uma vez tendo a consciência de que o melhor para você é você mudar, vai lá e muda. Vai lá e muda. Não fica de enrolação. Mas muitas vezes, né, é mais difícil e mais demorado mudar porque nós decidimos. Né? Nós vamos procrastinando, empurrando com a barriga o máximo possível. Né? Você sabe que precisa fazer exercício, mas você vai empurrando com a barriga, mas a hora que chega daí uma doença, daí você se obriga a fazer. Né? E é assim. E quando nós nos vemos em situação, então, em que nós admitimos que a mudança é a nossa única opção, aí é mais fácil. Aí não tem volta. Aí nós vamos lá e mudamos. Você sabia que muitas das grandes empresas, elas existem porque elas tiveram que mudar. Elas tiveram que realmente ter uma atitude diferente daquilo que o mundo já faz ao natural, faz normalmente. Então vem lá uma pessoa e tem uma ideia e muda. E arrisca. Né? Profissionais de sucesso que tiveram ideias maravilhosas e foram responsáveis por avanços maravilhosos. Né? Nós comemoramos agora, né, 50 anos do homem na Lua. Por quê? Porque alguém tomou uma atitude de mudar alguma situação e alcançou-se um objetivo. Existem muitas invenções, né, relevantes que tiveram o seu início, né, elas aconteceram porque surgiu uma necessidade de mudança. Uma necessidade para que alguma coisa fosse feita e as pessoas começaram a pensar sobre isso e chegaram àquele invento, alcançaram aquele invento. Então, quando nós não vemos outra alternativa, a gente põe a cabeça para funcionar, põe a cachola para funcionar. Nós somos muito preguiçosos para pensar, muito preguiçosos para tomar atitude. Nós precisamos, então, mudar isso. E tudo isso que eu estou falando, eu quero trazer então, para nós refletirmos como anda a nossa vida espiritual. Para onde que a forma como nós caminhamos, ela vai nos levar. E como eu disse, a mudança ela só acontece a partir do momento que nós identificamos que é uma necessidade a mudança. É uma necessidade. E eu quero mostrar para você na Bíblia qual é a nossa posição. Romanos 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Querido, essa é a nossa situação. Todos pecaram. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Essa posição que nós nos encontramos, ou nos encontrávamos. E como eu disse, assim, as coisas vêm na nossa mente, a gente vai sendo alimentado por algumas coisas, e tem muitos sofismas por aí, inclusive sendo pregados. Sofisma o que é? É uma mentira com um pouquinho de verdade, com um fundo de verdade. Você já ouviu muitas vezes aquela frase: Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é verdade? Isso não é verdade? É uma verdade ou não é? Pode falar, é uma verdade. Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador. Mas não termina por aí. Eu não posso pregar uma meia verdade. Na minha mente, no meu coração, essa frase não termina aqui. Na minha mente, no meu coração, essa frase ela tem uma conclusão. Deus odeia o pecado, ama o pecador, mas salva aquele que se arrepende e abandona o pecado. Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele não muda. Se ele condenou Adão lá no Éden, porque Adão pecou, ele não vai me condenar se eu continuar pecando. Não tem como. Então, Deus odeia o pecado, ama o pecador, mas Ele salva aquele que para de pecar, aquele que abandona, aquele que muda a sua forma de agir. E o que nós vemos hoje é muita gente pregando isso: Deus ama o pecador,
Deus ama o pecador. A graça está aqui. Querido, uma graça que te liberta do pecado, ela te dá forças para você vencer o pecado. Se você não tem forças para vencer o pecado, é porque você não mergulhou na graça. Você ainda não está na graça. A graça verdadeira, ela vem para te dar forças para vencer o pecado, para vencer toda a maldade. Se isso não acontece na minha e na tua vida, então nós não estamos na graça. A necessidade, a maior necessidade de todos nós, que é a salvação, ela está disponível. Deus, Ele anseia, Ele nos ama verdadeiramente, Ele ama o pecador, Ele quer salvar a cada um de nós, Ele quer salvar toda a humanidade, Ele não quer que nenhum se perca. Ele deixa as 99, Ele vai atrás daquela ovelhinha que se perdeu, Ele vai atrás porque Ele não quer que nenhuma se perca, nenhuma. Ele ama a cada um de nós. Mas Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então o que ele está dizendo? Primeira atitude é nós sabermos aonde nós estamos, ou aonde nós estávamos. Nós somos pecadores, todos pecaram. A segunda atitude, reconhecer as nossas fraquezas. Veja aonde você caiu, aonde você continua caindo. Veja onde você caiu. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer aonde caímos e de imediato irmos até a cruz, nos arrependermos. A terceira atitude é mudar. Então, veja onde você caiu, arrepende-te e mude, volte a praticar as primeiras obras. Ele está dizendo aqui, certo? Vamos ler de novo ali? Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde caiu? Você pecou, ok. Agora você se arrepende, arrepende-te. E então mude, pratique as primeiras obras. Essa é a orientação de Deus para nós. Muito simples, não tem revelação, não tem que enfeitar a palavra. Não, é purinha, purinha. Está ali, é só você ler com a tua pouca ou nenhum conhecimento da Bíblia. Você só precisa ler, está aqui. Deus é muito claro. E depois que você tem então essa atitude de mudar, Ele ainda te dá mais um alerta, né? Nós precisamos entender que existe ainda um alerta ali. No final ele diz, quando não, o que é esse quando não? É se você não se arrepender. Quando não, breve eu virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Ou seja, você não vai mais estar ali com Ele. Você não vai. Onde estava o castiçal? Né? Na presença de Deus. Ele vai remover. Ele vai tirar. Não vai ficar. Se nós não nos arrependermos. É condicional. Não é um pedido, né? Não é uma orientação. Você é livre. Você escolhe. Livre-arbítrio. Você escolhe. Mas ele está dizendo, se você não mudar, se você não se arrepender, então haverá consequências. Haverá consequências. Então nós precisamos simplesmente entender que existirão consequências. E não tem como nós praticarmos essas primeiras obras. Essas primeiras obras falam de você agir com amor, é você ter comunhão com Deus, é você ter comunhão com o próximo. Não tem como nós agirmos dessa forma se nós continuarmos tendo comunhão com o mundo. Se nós continuarmos aceitando como natural o que o mundo quer nos empurrar goela abaixo. Não tem como. E o que nos impede de ter essa mudança é justamente o nosso orgulho. Sabe, tem muita gente posando de
maioral, de entendedor da palavra, mas que não vive uma vida de acordo com aquilo que prega, não vive uma vida de acordo com a palavra. E daí, para ela reconhecer isso, como é difícil. De repente chegar na frente de uma igreja e falar, olha, eu pequei, eu errei, eu me arrependo. As pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso no grupo de comunhão, né? As pessoas não têm coragem de falar, olha, eu estou fraco nisso, eu continuo pecando nessa área, eu preciso de ajuda. As pessoas não fazem isso. O maior interesse que Satanás tem é simplesmente conquistar esse território aqui. Esse território. Porque é aqui que está baseada toda a nossa decisão de escolha. Toda a nossa capacidade de escolha. Toda a nossa capacidade de decisão. Na nossa mente. Ele não precisa que você ame ele. Satanás não está interessado no teu amor. Satanás está interessado naquilo que está aqui, na tua mente, aquilo que você escolhe. Porque se ele conseguir colocar uma dúvida razoável na tua mente, e você vai para o lado dele. Você vai para o lado dele. Na dúvida razoável é só o que precisa. Então, todas as vezes que nós nos sentimos na dúvida, primeira atitude que nós devemos ter é isso aqui, nos ajoelharmos na frente de Deus, nos ajoelharmos diante de Deus e falar, Deus, me dá a direção. Meu Deus, eu preciso de você. Eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Eu estou em dúvida. Eu preciso que o Senhor me ajude. É de joelhos que nós vamos decidir. Enquanto você continuar orgulhoso, com a cabeça em pé, com o nariz empinado, você vai continuar tomando as decisões que agradam a Satanás. 2 Coríntios 4, de 3 a 4, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou os entendimentos? O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. É isso, esse é o trabalho dele, cegar o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela está aqui para nos auxiliar, para nos descortinar toda a verdade. É no teu entendimento, na tua mente, que você vai decidir se você vai acreditar em Deus ou vai acreditar em Satanás. Se você vai fazer o certo ou você vai fazer o errado. E é só a tua mente que Satanás quer. É só da tua mente que ele precisa. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela está exposta diariamente a todo tipo de informação, a todo tipo de mentira de Satanás. O que a mídia mais quer é colocar na sua mente que o errado é certo. É colocar na tua mente para que você veja com naturalidade aquilo que não é natural. É você ver com naturalidade aquilo que vai contrário à obra de Deus, contrário à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Quando você vai no shopping hoje, você vê coisas que não são naturais. E você acaba aceitando como natural. Você liga a televisão e você vê coisas que não são naturais. E você começa a aceitar aquilo como natural. E a tua mente vai sendo dominada por Satanás. O teu entendimento vai sendo dominado por Satanás. E daí você vai tomar decisões em cima disso. É em cima disso que nós temos tomado decisão. Por que o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que você vê que é contra a vontade de Deus? Por que isso tem acontecido? Porque vai se distribuindo informação para que as pessoas, para que o povo ache aquilo natural.
E você pode ver que hoje o nosso país está dividido. Uma parcela da população acha que as decisões que estão sendo tomadas são ótimas, são boas, é isso mesmo, é a liberdade de expressão, é a liberdade, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, o teu corpo não é seu, o teu corpo é do Espírito Santo. E daí tem uma parcela da população que acha, não, isso está errado, isso está errado. E nós não vamos defender aqui se o presidente X, Y ou Z está certo. Eu quero defender aqui que existe um Deus todo-poderoso. Eu quero defender aqui que existe um Deus que já deu toda a lei está ali na palavra de Deus. É a ela que nós precisamos ouvir, é a ela que nós precisamos seguir, pelo menos na nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que tem que ser. Pelo menos a sua casa, é você que decide. Na sua casa, entra quem você quer. Na sua televisão, passa o programa que você quer. Se não tem nenhum programa bom para assistir na televisão, quebre a televisão. A decisão é tua, a escolha é sua. Jesus, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para nos convencer e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem um detalhe. Não tem como o Espírito Santo convencer aquele que não quer ser convencido. Não tem como o Espírito Santo convencer aquele que não tem comunhão com Ele. Aquele que não ouve a Ele. Não tem como o Espírito Santo convencer alguém que não sabe nem o que está acontecendo. Convencer, a função do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer quer dizer persuadir. Persuadir a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões e argumentos bem fundados, bem fundamentados. Para você ser confundido, precisa de argumentos bem fundamentados. Querido, aonde é que estão os argumentos bem fundamentados? Na palavra de Deus, na Bíblia. Mas como é que o Espírito Santo então vai convencer alguém que não lê a palavra? Alguém que não se expõe à palavra de Deus? Como é que o Espírito Santo vai trazer esse convencimento? Se não existem os argumentos, eu não tomo posse dos argumentos. Se os fundamentos não estão sendo colocados na minha vida, através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que vêm esses argumentos e esses fundamentos. Todos os dias, queridos, Satanás, ele vai nos visitar. Todos os dias ele vem e requer de nós algumas escolhas. Sabe, quando nós falamos, né, em ensino de crianças, né, você já ouviu essa frase aqui? Deus, um pai, ele não precisa de filhos obedientes, mas ele precisa de filhos que saibam tomar a decisão correta na hora certa. E é isso que Deus espera de nós, que nós saibamos tomar a decisão, fazer a escolha certa na hora certa. E Satanás todos os dias ele vem e faz algumas ofertas para você. Te coloca em posição de fazer alguma escolha. E se você não está com a palavra de Deus no teu coração, na sua mente, você não vai ter como resistir a essas ofertas de Satanás. E você vai fazer a escolha errada. Jesus, na tentação, ele teve que fazer escolhas. Jesus teve que fazer escolhas. E como é que ele respondeu a cada pergunta de Satanás? Através da palavra. Cada pergunta, ele respondia na palavra de Deus. Romanos 7, de 17 a 18. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É quase uma desculpa, não é verdade? Paulo quase fala assim: olha, eu até tento, mas não dá. Né? Me desculpa aí, mas a carne é fraca.
né? Em muitas situações a gente vai ser colocado assim. Mas Paulo, ele continua, e no verso 24 e 25 ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu reconheço todo o meu pecado, eu reconheço que eu sou fraco, mas em Jesus eu sou forte, em Jesus eu me fortaleço, na palavra dele eu me fortaleço. Se eu não me alimento da palavra dele, eu vou ficar enfraquecido. E uma coisa você pode ter certeza: Jesus te ama. Jesus, ele morreu por você, ele morreu por cada um de nós para nos salvar. E se ele se sacrificou por nós, é porque ele sabia que não seria em vão. Ele sabia que você e eu, nós iríamos reconhecer esse sacrifício e nós iríamos fazer a nossa escolha perfeita por ter uma vida que agrade a ele. Por isso eu te exorto hoje, para que você faça a sua escolha. Tiago 1,21 diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Receba a palavra em vós implantada. Essa é a exortação do dia de hoje. Receba a palavra. Só ela pode salvar a tua alma. Só Jesus Cristo e a cruz em que Ele foi crucificado. Só essa obra é que salva a tua alma. Só ela pode realmente fazer com que você tome as decisões corretas. A palavra que nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Ela que mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos fracos, falhos, horríveis. Mas ela também nos mostra que nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que está de braços abertos, esperando que nós façamos a escolha por Ele. É isso que a palavra nos mostra. E as igrejas hoje, nós temos uma grande dificuldade, sabe por quê? Porque existe um povo que está com um coração endurecido, é um solo que está completamente duro, foi massacrado por tudo que tem sido pregado através da televisão, pelo Deus televisão, pelo Deus internet, Facebook, por esse Deus. Esse Deus tem massacrado os corações do povo da igreja. E daí quando a gente prega uma palavra de exortação, uma palavra que realmente precisa ser acolhida no coração e para trazer transformação, a palavra não penetra porque o coração virou pedra. E por que isso acontece? Porque esse coração não está sendo regado pela palavra. Não está sendo regado pela palavra. É a palavra que vai fazer com que esse solo amoleça, com que esse solo possa receber essas palavras e haja mudança, haja transformação. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ser santificado? Então é só através da palavra. É a palavra que vai me santificar, é a palavra que vai santificar você. Efésios 5, 25 e 26 diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que vem, nos lava, nos purifica. Se nós queremos e sabemos que precisamos nos santificar, nos purificar, nós precisamos ser lavados pela palavra, uma palavra genuína. Chega de engano, chega de ficar ouvindo mestres da lei. Não, eu preciso me ajoelhar diante de Deus e saber que é só Ele, é dele que flui a água, a verdadeira água que nos fortalece, nos santifica, nos purifica. Para finalizar, queridos, Efésios 4:17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O Senhor, Ele quer nos purificar. O Senhor, Ele quer que a palavra seja o teu lema. O Senhor é a minha bandeira.
O Senhor é a minha bandeira. Quanto ao Efésios 4, 22 e 24 diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Somos orientados a nos despir do velho homem, a andar em novidade de vida. Esse é o nosso desafio. Apesar do mundo dizer algo contrário a isso, é nisso que nós precisamos caminhar. Não existe mais tempo. O tempo está acabando. É uma palavra que a gente não ouve mais. Jesus está voltando. O tempo está acabando. É tempo de mudar. É tempo de fazer diferença. É tempo de realmente sermos bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos. Em todas as atitudes que nós tivermos, nós precisamos fazer com que as pessoas vejam a Bíblia em nós. Realmente sermos cartas vivas de Deus, em tudo que nós formos fazer. Quando Deus nos fez nova criatura, nós iniciamos um trabalho. E esse trabalho ele precisa ser continuado e depende de mim e de você. Não vai acontecer no automático, não vai ser fácil, vai ser difícil. Ninguém falou que seria fácil. Meu desejo é que essa palavra entre no teu coração, que ela consiga romper e entrar no seu coração. Que ela faça morada ali, que ela germine ali no seu coração. E que você escolha mudar você. Só depende de você. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Não depende das leis, não depende de governo nenhum. Não depende de partido algum. Depende apenas, única e exclusivamente da tua escolha. Deus já liberou, Deus já tem o caminho que você deve andar. Então que você ande em temor a Deus, que você tenha uma vida de integridade com Ele, uma vida de fidelidade ao compromisso que você assumiu. Amém, queridos? Que essa palavra realmente frutifique na tua vida. É o meu desejo, é o desejo da igreja, em nome de Jesus.